Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos para mais uma aula de geografia, terceiro bimestre, volume 3. Falaremos hoje sobre água, hidrosfera. Discutiremos um tema muito importante, já que esse recurso é muito escasso no nosso planeta. Vamos entender melhor? Página 37 a 52, pega na mão. Primeira ideia que a gente tem que discutir é a distribuição da água no nosso planeta. Como você bem sabe, a água é uma substância H2O e ela está distribuída em nosso planeta em grande abundância. 3/4 do planeta Terra é composto por água. Então você falou assim, Pro, mas por que então é um problema? Na verdade, galera, é porque 97% dessa água salgada que você observa no primeiro gráfico se encontra de fato uma água não própria para o consumo. Água salgada encontrada nos oceanos e apenas 2% de água doce. Aí você fala, puxa, mas só 2%? Sim. E além disso, quando eu olho esses 2% de água doce, 68% estão nas calotas polares, bem distante da gente, no Polo Norte e no Polo Sul. 30% está no subsolo, ou seja, embaixo da terra, e apenas 1% está nos rios, lagos e outros. Ou seja, a água que você consome aí na sua casa, você bebe ou você utiliza na hora de tomar banho, lavar uma louça, vem apenas desse 1,2%. Muito pouco, né? A gente precisa pensar mais sobre isso, sobre o uso racional da água. Continuando, para a gente entender melhor o mecanismo do surgimento da água, retomaremos um conceito que vocês aprenderam no terceiro aninho, lá quarto aninho, que é o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Nesse gráfico, nós temos aqui o processo de evaporação, ou seja, as massas líquidas evaporam devido à radiação solar. Depois, nós temos o processo de condensação da nuvem, ou seja, a junção dessas moléculas de vapor d'água em suspensão, e posteriormente nós temos a precipitação, ou seja, a chuva. Grande parte dessa água dá origem a nascentes de rios e alimenta o curso desses rios e novamente o oceano. E aí temos, de fato, o ciclo. Guardou evaporação, condensação e precipitação. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor as águas superficiais, ou seja, as águas que a gente consegue visualizar. A primeira delas são as bacias hidrográficas e os rios. Então, o que seria uma bacia hidrográfica? Seria uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. A principal bacia hidrográfica do Brasil é a Bacia Amazônica, que tem um rio principal que é o Rio Amazonas. Ou seja, o que é um rio? O rio é um fluxo de água que percorre um trajeto específico. Então, todo rio tem uma direção e uma origem, certo? Onde ele nasce, que nós damos o nome na geografia de nascente, e o fim dele, que nós damos o nome de foz. As laterais desses rios nós damos o nome de margem e o caminho desse rio a gente dá o nome de curso. Então, o curso do rio nada mais é do que o caminho que ele percorre ao longo da sua história, beleza? Só para você ter uma ideia, esses rios em conjunto vão formar a bacia. Eu tenho um rio principal, que no caso o rio Amazonas, vai ter os seus afluentes. O que são afluentes? São rios menores que se originam a partir do rio maior, que posteriormente dará origem às bacias hidrográficas. Todo rio, infelizmente, sofre um processo de assoreamento, que seria o acúmulo de sedimentos nas suas margens, nas suas laterais. E é claro, se esse processo de assoreamento ocorre de maneira muito intensa, por que acontece o assoreamento, professor? Por exemplo, nós temos essa imagem aqui. Vai chover nessa cadeia montanhosa, vai liberar detritos, esses detritos entram em contato com o rio, se acumulam na margem, na lateral desse rio, e esse processo se chama assoreamento. Se esse assoreamento acontece de maneira muito intensa, pode ser até que esse rio seque. Muito triste, né? Falando em secar rio, nós falaremos um pouquinho agora sobre os lagos. Nessa imagem, a gente tem aí
o mesmo lago, só que com volumes d'água diferentes. Primeiro, o que é um lago, professor? É uma depressão, ou seja, uma área rebaixada, preenchida com água, que pode ser de origem de lençol freático, que aflorou na superfície, de rios, que vão desaguar em um lago, ou no degelo, o derretimento de geleiras que vai dar origem a esses lagos. Então aqui nós temos o Lago do Aral, ele fica no Cazaquistão, na fronteira do Cazaquistão com o Uzbequistão, isso na Europa barra Ásia, e você percebe que a imagem de 2000 e de 2014, praticamente esse lago não existe mais, só um pedacinho dele aqui no cantinho. Por que acontece isso, galerinha? Porque o rio assoreou, ou seja, houve o depósito de sedimentos ao longo desse rio. Triste, não é? Outra forma de águas superficiais, ou seja, aquela que nós vemos, são os oceanos. Basicamente, nós temos 5 oceanos. Vamos ver? O primeiro oceano é o Oceano Atlântico, que ele atravessa a costa brasileira, a costa leste americana e parte do continente africano e parte do continente europeu. Nós temos o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, pega aqui costa da América, costa da Ásia. Nós temos o Oceano Índico, que está nessa área de Sudeste Asiático. Nós temos o Glacial Ártico, que está lá no Polo Norte, e o Glacial Antártico no Polo Sul. Muito fácil, né? Quantos oceanos nós temos? 5. Atlântico, Pacífico, Índico, o Glacial Antártico e o Glacial Ártico. Além dos oceanos, nós também temos os mares. No caso, qual a diferença de oceano para mar, professor? Basicamente é a extensão. Um mar ele é bem menor do que um oceano. Outra questão, um mar ele é mais raso do que um oceano. Nós temos oceanos com mais de 4.000 metros de profundidade. Mares eles já são um pouco mais rasos. Outra diferença, os mares eles estão mais próximos da costa. Os oceanos eles já estão mais distantes de nós. Então, partindo disso, nós temos 3 tipos de mares. Eu tenho os mares abertos, os mares intermediários e os mares fechados. O que seria um mar aberto? Aqui eu tenho o Mar do Norte, que ele está localizado na Europa, e basicamente o que é um mar aberto? Seria um mar que tem ligação direta com o oceano, ou seja, é um mar que ao longo da sua continuação dá origem ao oceano. Em segundo lugar, nós temos o Mar Vermelho, está localizado aqui na África e no Oriente Médio, e ele tem uma saída bem pequenininha aqui. Essa saída pequenininha dá a ele o título de mar intermediário, ou seja, é um mar quase fechado, mas ele tem um estreito que liga com o oceano. Em terceiro lugar, nós temos um mar fechado, que seria o Mar Cáspio, que está na Europa e na Ásia, ou seja, ele é um mar com grande extensão de terra, só que não tem saída para o oceano. Ele se assemelha muito ao lago, mas qual que é a diferença entre lago e mar? A sua extensão. Então esse mar fechado, ele dá origem a uma extensão maior, no caso, o Mar Cáspio. Continuando, nós chegamos às águas subterrâneas, ou seja, aquelas que não conseguimos visualizar com muita facilidade. E basicamente é bem tranquila. A água, galera, quando precipita, quando chove, tem 2 caminhos. O primeiro deles escorre pela superfície, formando os rios, ou ela infiltra no solo. Quando essa água infiltra no solo, nós damos o nome na geografia de lençol freático, ou seja, são áreas em que eu vou ter o acúmulo de água na divisão entre as rochas, no qual a gente vai poder posteriormente fazer a extração. Aqui nós temos o lençol freático, eu tenho uma vegetação, a água penetrou no solo, aqui eu tenho uma rocha que não deixa passar, então nós temos a formação desse lençol. E do lado nós temos um poço, ou seja, uma forma de a gente tentar obter a água subterrânea do lençol freático. Quando esse lençol freático atinge uma extensão enorme,
nós damos o nome também de aquífero. Então, guarda esse nome, aquífero. O que seria um aquífero? Seria uma reserva de água subterrânea, ou seja, seria um lençol freático gigante, tá bom? Que não é do tamanho da minha casa, da sua casa, da rua. Eu estou falando de uma reserva de água subterrânea do tamanho de estados do Brasil. Todas essas áreas que vocês observam nesse mapa pintadas correspondem ao lençol freático. O principal deles no Brasil, que seria essa região aqui, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, seria o aquífero Guarani. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma grande reserva de água no subterrâneo brasileiro. Nós somos muito, muito privilegiados pela natureza nesse recurso, galera. Vale pensar nisso também. Agora, para dar fechamento na nossa aula de geografia, eu vou para a utilização dessa água. A primeira utilização bem óbvia dessa água é para a agricultura, ou seja, a produção de alimentos que vão abastecer o consumo humano. Primeiro, eu tenho que observar aqui que a agricultura é a atividade que mais consome água no planeta Terra, ou seja, para a atividade agrícola é aquela que mais destina o consumo. Nós temos aqui também um outro vilão que seria a indústria, com um patamar maior, a geração de energia elétrica e, em menor situação, o uso doméstico, ou seja, o uso doméstico é aquele que menos gasta água. Eu não estou falando para você, filho de Deus, amanhã parar de tomar banho ou coisa do tipo. Tem muitos alunos que ficam tomando banho de 10, 15 minutos, mas eu estou falando para você ter um consumo de água mais consciente, mesmo sabendo que o uso doméstico não é o principal vilão, tá bom? Outra atividade e utilização da água é o uso para os centros urbanos, e o melhor exemplo disso é o rio Tietê. Muitos de vocês já ouviram falar dos avós, dos bisavós de vocês, que eles tomavam banho no rio Tietê ou que pescavam no rio Tietê, ou seja, muitos desses rios que atravessam esses centros urbanos, ao longo da sua evolução, ao longo do tempo, infelizmente sofreram o processo de poluição de suas águas ou o processo de retificação. O que seria a retificação? Seria quando eu tentasse canalizar esse rio e transformá-lo ele em uma reta, como o próprio nome diz. Então, vale essa observação também. Outra função importante de um rio é utilizá-lo para a geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. O Brasil, não sei se você sabia, mas tinha a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a dessa primeira imagem, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. Não sei se vocês já foram visitar, no estado do Paraná. Até os anos 2000 ela era a maior do mundo, mas hoje ela está em segundo lugar. Ela perde para a usina de Três Gargantas na China, tá bom? E uma outra utilização do rio ou da água, além de gerar energia para atividade turística, práticas de canoagem, rafting. Outra função do rio são as vias de transporte, ou seja, rios de planície, rios retilíneos, vão auxiliar muito na navegação. Inclusive, nós temos uma hidrovia muito importante aqui no estado de São Paulo, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Inclusive, essa hidrovia do Tietê-Paraná, na cidade de Pederneiras, está levando cana-de-açúcar, ou seja, produtos para o continente, para a terra. Então, é uma outra importante função do rio. Essa imagem da direita é uma imagem muito interessante, que é um rio sobre um rio. Vocês já viram isso? Um rio em cima de um rio? Sim, aqui eu tenho uma ponte de rio na Alemanha. Olha que interessante essa imagem. Esse rio ele passa numa área mais alta, este rio cruza numa área mais baixa, e em cima nós temos uma ponte de rio. Bem legal, não é? E chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Espero que vocês tenham curtido. Façam os exercícios que estão indicados nessa página. Pausem o vídeo, leiam com calma e estudem. E depois a gente conversa. Beleza, galera? Um beijo. Tchau.